Aqui cita o templo de pedra, você viu? O templo de pedra aparece aqui, ó, capítulo 8, verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, esse é um templo de pedra com certeza, não será a consciência. Vamos para o capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus, Yahushua Hamashia, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? E se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele escrevendo às pessoas que ele converteu lá na cidade de Coríntio, lá na Grécia. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ora, só eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho não come dos seus frutos? Ou quem apacentando gado não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Essa passagem do capítulo 9, do verso 1 ao verso 14, é o trecho mais utilizado pelos cães gulosos. Como eles gostam de se apoderar dessa passagem, para dizer que eles trabalham pregando o Evangelho e têm que receber dinheiro para poder pregar o Evangelho. E eu pergunto, você viu escrito dinheiro aqui em algum lugar? Você viu aqui falando que tem que pagar alguém alguma coisa? Que tem que dar dinheiro em algum lugar para alguma coisa? Não. Você ouviu que Paulo, assim como os que ensina principalmente o mandamento das pessoas amar uns aos outros e fazer caridade, é participante também dessa própria caridade. Ou seja, que as pessoas às quais ele disciplinou, que ele falou do Evangelho, que se converteram graças à sua pregação, que sejam benevolentes para com todos, inclusive para com ele. É disso que ele está falando. Ele não está pedindo dinheiro a ninguém, nem dizendo que ninguém tem que dar dinheiro a ele. E ele diz que é um direito que ele não quis também. É um direito normal de qualquer pessoa. Aquela de amar uns aos outros, assim como vos amei. Aquela de a religião pura e imaculada, atender o órfão, a viúva, o necessitado em suas aflições e abster-se das coisas do mal. Então, quando você prepara a benevolência em favor dos santos, enquanto você faz caridade, você ajuda o próximo, você acolhe as pessoas, Paulo está dizendo que ele também, por direito, teria também que ser oferecido a ele essas participações, mas que ele abre mão delas. Para quê? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo. Para quê? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ele está falando da lei de Moisés, viu, meu amado, no passado. E que os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Lei de Moisés, lá atrás. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que também sejam atendidos pelas próprias boas novas. Você entende? E aqui também ainda tem uma conotação espiritual. Quando fala viver também, é viver o que prega. É dizer para amar o próximo, mas amar também. É dizer para fazer caridade e fazer também. Agora, não tem nada a ver com sustentar aqui líder religioso, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver
com pagar para nada. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Você está vendo o que ele está dizendo aqui? E sabe por que foi dividido? Aqui, está dividido no capítulo, ó, para parecer que ele fala de outra coisa. Olha aí, ó, é manipulação. Vê na tua Bíblia que você vai ver que está dividido, se você não enxergar aqui na minha. Já dividiram, colocaram separado, você entende? Colocaram separado para poder tirar o sentido, para não dizer que ele está falando a mesma coisa em sequência. Isso é manipulação. Na Escritura não estava assim, na Bíblia colocaram assim. Essa é a diferença. É uma das grandes diferenças essa, mas não a única, da Escritura para a Bíblia. Por isso é que Jesus diz assim, aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, não. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dele, do seu ventre, fluirão rios de água viva. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça. Eu não escrevi isso aqui, meu amado, para que seja dessa forma, para que as pessoas fiquem um nas costas dos outros, entende? Mas eu de maneira nenhuma usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer a vã essa minha glória. Porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha que palavra doce. Porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Vou ter que marcar, meu amado. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça. Quer que eu repita? Que evangelizando proponha de graça, sem cobrar nada, sem pedir nada, de graça, de graça. Você sabe o que é de graça? De graça não é porque está debaixo da graça, não está falando disso. Está falando, ó, de graça, sem pedir dinheiro, sem pedir ajuda, sem pedir nada. Mas, irmão Rubens, você pede ajuda aos mantenedores. Meu amado, eu nunca pedi dinheiro para estar aqui falando do amor de Cristo. Eu pedi uma parceria nas informações jornalísticas, que é o que eu faço a vida toda. Eu sempre trabalhei em rádio, participei de televisão. A vida toda foi assim. E o que eu peço aos mantenedores é para me ajudar com o projeto do Verdade Oculta 1, de noticiar as notícias que a televisão não divulga. É uma parceria e um trabalho de informação. Agora aqui, para pregar o Evangelho, para falar do que está na Bíblia, você está me vendo aí, eu não te cobrei nada e nem te cobro nem peço. Você está me entendendo? Você me entende, meu amado? Porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho de me gloriar. O que é me gloriar? Eu não tenho que receber nada em troca, mas me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação que me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Qual poder é esse? O poder de persuasão, porque eu falo palavras doces, convenço as pessoas a me dar dinheiro, eu engordo, eu fico nécio. É assim que a Bíblia fala, meu amado. As pessoas ficam usando o poder para convencer o outro a dar dinheiro para ele em troca do que fala do amor de Deus. Mas isso é errado. A Bíblia não ampara. E esses homens terão condenação que não dormita. Assim está escrito. Eu continuo de onde eu parei.